Em 2017, já se falava que o dado é mais valioso do que o petróleo. A sua empresa está dando a real importância para esse tesouro? Olá pessoal, eu sou o Thiago Silva, estou em mais um episódio do Tech Talks, um produto da Portfólio Tech, e desde já eu peço o seu apoio, dando aquela curtida, compartilhando com os amigos e amigas, inscrevendo-se no canal e ativando as notificações. Hoje estamos aqui com o Marcelo Custódio, agradeço mais uma vez a sua participação, Marcelo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Thiago, mais uma vez pelo convite, vamos aqui falar mais um pouquinho de tecnologia para o nosso público. Perfeito. Hoje vamos falar de um assunto muito importante nas organizações, não que os outros não sejam, né? Mas a gente vai falar de dados, de governança, de gestão, disso tudo. Então a primeira pergunta é justamente o que é governança de dados, qual o objetivo desse trabalho, o que isso significa numa organização. Thiago, os dados sempre foram importantes, tá? Hoje ele ganhou mais importância ainda, porque dado pode se transformar em informação que pode ser usada para a tomada de decisões, né? Tanto que hoje existem crimes para sequestro de dados. Dado hoje tem que ser considerado um ativo fundamental da empresa, tem que ser considerado como um ativo para isso. E dado não é simplesmente armazenar informações. Existem processos, políticas, ferramentas para armazenamento e a gestão desses dados. O dado hoje existe um ciclo de vida. Desde onde ele começa e até onde ele é deixado de ter utilização. Ele não é eliminado, mas ele deixa de ser utilizado. Perfeito. E existe alguma ferramenta que apoia a governança de dados, a implantação desse trabalho numa organização? Tiago, a Portfólio ela baseia-se no framework DAMA, tá? É uma metodologia internacional ao qual ele busca metodologias. O DAMA ele tem um livro chamado DMBOK. O DMBOK ele está para governança de dados, como o PMBOK para gestão de projetos e o CBOK para gestão de processos. É uma ferramenta voltada para boas práticas, ou seja, você pode implementá-la em qualquer empresa, tá? O DAMA ele é dividido em 10 áreas de conhecimento. O nosso editor depois vai nos ajudar e colocar as 10 áreas de conhecimento no nosso vídeo. Perfeito. E dessas 10 áreas, existem algumas que se destacam, que são principais em um trabalho como esse? Tiago, eu vou citar 3, tá? Que eu considero 2 são essenciais, certo? Primeiro, a segurança de dados. Hoje, existem leis internacionais e brasileiras, que é, por exemplo, a LGPD, sobre a segurança de dados, como você vai trabalhar os dados, quem vai acessar, quem pode acessar, quem não pode, como você vai trabalhar esses acessos, tá? Nós temos também a qualidade dos dados. Isso é importantíssimo para que a empresa tenha qualidade dos dados. Um gestor ele precisa ter informações e ter garantia que aqueles dados são corretos, que esses dados não são fictícios, então, para tomada de decisão. Hoje nós vivemos numa era que informação e o mercado precisa de agilidade. Então, os dados servem para tomada de decisão, para uma empresa que quer inovar, para uma empresa que precisa fazer mudanças. E por último, né, que eu considero muito importante, que são a parte de análise de dados. Hoje se fala muito em BI, ou seja, a parte da área de conhecimento, de armazenamento e análise de dados é muito importante também e está em grande crescimento hoje. Então, pelo que você explicou, essas áreas elas vão se tornando essenciais de acordo com o cenário, eu acredito. Tiago, na verdade, a Portfólio trabalha de uma forma diferente, ela faz uma análise dessa maturidade. Tá? Então, ou seja, nós vamos até o cliente, fazemos uma análise da maturidade como um todo, no sentido de identificar em cada área de conhecimento dessa qual é a maturidade da empresa. É claro que vamos dar um exemplo aqui, se uma empresa ela não desenvolve internamente, você não vai trabalhar a área de conhecimento de arquitetura de dados, porque às vezes não compete com a empresa, certo? Então nós vamos avaliar quais são as áreas de conhecimento que vão ser aplicadas e vamos fazer essa análise dessa maturidade. De acordo com a análise, esse pré-diagnóstico da análise, nós vamos identificar que áreas poderemos trabalhar. Mas esse trabalho é mais focado no diagnóstico ou na execução, na estruturação? Tiago, hoje a Portfólio busca não simplesmente fazer o diagnóstico, mas ajudar as empresas a implementar isso. Pois não é tão simples
né? Nós trabalhamos em cima dessa metodologia internacional para poder possibilitar e facilitar realmente essa implementação. Que às vezes você faz um diagnóstico, você entrega aquele material, às vezes até um plano de implantação na mão da equipe, às vezes não é visto, como você falou no início, o gestor não vê um dado como um ativo e não investe naquilo. Então a gente auxilia e sugere que possamos ajudá-los a implementar. Perfeito. E você foi falando aí e categoricamente citou a qualidade. Sim. Isso evoluiu com a diversidade de informação e de ferramentas, né, que são muitas vezes inseridas numa organização, e antes eu percebo que havia um cuidado no armazenamento. E eu acredito que a gente evoluiu e hoje está trabalhando na análise, né? Na tratativa de um dado, na qualidade. Então, a governança de dados tanto evidencia como também trabalha na ação e gestão de tudo isso, pelo que eu entendi. Exatamente. Nós trabalhamos, podemos montar escritórios de gestão, onde você monta as políticas internas, os processos internos, desde a chegada de um novo dado até o fornecimento desse dado. Então, você trabalha toda a área de gestão de dados. Como eu falei, até a integração e a interoperabilidade dos dados entre sistemas. Então, você facilita todo um trabalho de inovação, de evolução da empresa. Perfeito. Você, com esse trabalho, você permite que a empresa evolua sem ter problemas lá na frente, de ter problemas de não ter dados, de ter dados duplicados, dados diferentes de uma mesma informação. E aí, esse escritório, você comentou, conta com que tipo de especialista? Os governança de dados, você trabalha com multifuncionais. A ideia é que hoje, que muitas empresas têm, que dado é uma questão da TI. Não é assim. O negócio tem que fazer parte da gestão dos dados. Nós fazemos trabalho de definir papéis, definir atores de papéis na gestão de dados dentro dos setores. Você faz a matriz de função de cada setor, aquele, por exemplo, o responsável pelo dado, em gerar o dado, o responsável por analisar o dado dentro de cada setor, dentro do negócio. Não é mais uma questão da TI, é uma questão da empresa, é um ativo da empresa. Então, eu posso ter analista de processo, analista financeiro, analista... É totalmente multifuncional. É fundamental que seja multifuncional. Como você disse, é um ativo, é um tesouro da empresa. Então, ela tem que ser enxergada como um tesouro. Todo mundo tem que cuidar desse tesouro. Não é responsabilidade só da TI. A TI ela precisa trabalhar isso, vamos dizer que ela é responsável pela gestão máxima, mas ela vai dividir essa responsabilidade junto com os setores. Cada setor vai ter o seu responsável pela gestão dos dados para que você tenha sucesso. E depois que é feito esse trabalho, implantado a governança de dados, o que a empresa precisa seguir para que isso seja mantido em operação dentro da organização? Tiago, a gestão tem que ser cíclica. Tá? Quando você faz a análise de maturidade, você identifica os objetivos naquele momento. Pode ser que daqui a 6 meses o objetivo mudou. Vamos imaginar que o objetivo da empresa era estabilizar a sua estrutura. E daqui a 6 meses ela busca inovar e expandir. Então o objetivo pode ser mudado a qualquer momento. Então isso tem que ser um trabalho cíclico de aumento de maturidade, de identificação de crescimento da maturidade e de evolução. Então, para você ter uma gestão gestão cíclica, ela não tem fim. Perfeito. E a implantação costuma demorar 3, 6 meses, ou essa revisão sobre a governança, ela acontece de que modo? Existe um período certo ou errado? Não, Thiago, tudo vai depender da maturidade e do interesse da empresa em investir tempo em desenvolver. Mas ela pode começar com pequenos ganhos. Por exemplo, a implantação de um BI. Falei um pouco sobre o BI, que é algo que poucas empresas utilizam, não veem valor, e pode começar por ele também, como pode começar pela segurança. Tudo vai depender da maturidade que a empresa tem. Não adianta você investir num BI se você não tem qualidade dos dados. Perfeito. Então, mas às vezes você tem a qualidade dos dados e o gestor não tem a informação como ele quer. O BI vai poder ajudar nisso. Então, cada empresa vai ter o seu momento e o seu momento de investimento. E como ela quer crescer e o quanto ela valoriza a gestão de dados. Marcelo, com toda a sua experiência trabalhando em projetos de governança, existe um case de sucesso que você poderia compartilhar conosco aqui, evidenciando todas as fases que foram realizadas, os entregáveis? Sim, Thiago, nós fizemos um trabalho de estruturação no escritório de governança de uma empresa,
onde nós fizemos o plano de governança, definimos todas as políticas do plano de governança, depois fizemos a análise de maturidade da empresa, definimos os pontos principais que eles queriam implementar. Nós fizemos o diagrama de escopo de cada área de conhecimento, ou seja, onde começava o processo da área de conhecimento e onde terminava. Nós definimos os indicadores daquela área de conhecimento. Depois nós definimos a matriz de função de cada, matriz RAS que nós chamamos, que é a cada ação da atividade daquele processo, quem executa, quem autoriza, quem é comunicado daquilo. Nós fizemos o plano de implantação e fizemos uma documentação completa de como montar um escritório de governança, contemplando todas as áreas, todas as pessoas, e fizemos também o plano de ação para que aquelas pessoas fossem comunicadas de como utilizar o sistema, de qual é a importância. Enfatizamos a importância do ser humano, que nós sabemos que geralmente a nossa maior dificuldade é o mindset, é fazer com que as pessoas entendam que dado é importante e é uma responsabilidade de todos. Perfeito. Envolver pessoas no final e dar essa mentoria, capacitá-las, muito importante, muito bacana. E fundamental. Perfeito. Marcelo, muito obrigado mais uma vez pela presença, por todo o conteúdo, compartilhar sua experiência. Obrigado. Precisando, é só chamar. Perfeito. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio de Tech Talks. Espero que você tenha gostado. Agradeço demais você assistir até aqui. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar. E fique ligado nos próximos episódios.